Ariane de Oliveira tinha apenas 18 anos quando se tornou a vítima perfeita para uma das histórias mais cruéis da atual literatura criminal brasileira. Moradora de Goiânia, em Goiás, a jovem que tinha o sonho de ser veterinária frequentava uma pista de skate da região, onde acabou conhecendo Raíssa, Jefferson, a transexual Freia, cujo nome de nascimento é Enzo, e uma menor de idade de 16 anos. Ariane só não sabia que aqueles 4 não seriam uma nova turma de amigos. Os 4 seriam, na verdade, seus futuros assassinos. Raíssa, Jefferson, Freia e a menor de idade tinham o mesmo desejo em comum: matar para saberem se eram psicopatas. Isso mesmo, este crime é a própria banalização da psicopatia. Enganada pela turma de psicopatas, Ariane aceitou o convite dos 4 para irem a uma lanchonete. Mas no meio do caminho, o plano macabro da turma foi colocado em prática. Coube a Jefferson dar o comando da morte, que teve até trilha sonora escolhida. No momento certo da música, Jefferson dá um estalo de dedos, que era o sinal para Freia enforcar Ariane, preparando a menina para as facadas que seriam desferidas por Raíssa e pela menor de idade. Já morta, a garota é deixada num terreno baldio, e os 4 seguem para o shopping da cidade para comerem um lanche. Aliás, com a roupa ainda suja de sangue. Ariane foi escolhida por essa turma fria dentro de uma lista pré-selecionada de 3 vítimas desejadas por eles. Ariane acabou sendo a preferida porque era mais baixa e magra, o que daria mais tranquilidade para os assassinos em alguma luta corporal. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Leandro Zeidan, que é o advogado pela parte da família da Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, mais conhecida como Ariane de Oliveira, que foi vítima desse crime absurdo cometido por, em princípio, 4 amigos dela, que pelo que saiu na mídia e pelo que já conversei também com a mãe da Ariane, ela teria sido vítima de pessoas que queriam saber se eram psicopatas ou não. É a banalização, inclusive, da psicopatia. Mas quem vai me explicar melhor como está o caso, é um caso recentíssimo, um caso agora, né, doutora? É um caso de 24 de agosto de 2021, não tem 2 meses ainda esse caso. Então, quem vai me contar melhor tudo, como está o caso e como serão os próximos passos desse longo caminho até ter o julgamento, é o doutor Leandro. Doutor Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar do programa. Posso chamar o senhor de você? Pode, com certeza. Para a gente ter uma intimidade mais afinada. Eu vou conversar com você como se eu não soubesse de absolutamente nada. Eu fiz a pauta, mas eu preciso que você me conte, porque você está ajudando a reescrever ou escrever esse final da Ariane. Então, eventualmente, eu posso fazer alguma pergunta, mas ele não sabe, eu sei, mas eu preciso que você me conte. Então, doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor me desse um resumo desse caso. Que caso é esse? Beto, primeiramente eu que agradeço, tá, o convite e a oportunidade. Bom, esse caso, Beto, a mim particularmente, ele chocou muito, né? Quando eu fiquei sabendo do que aconteceu, eu estava acompanhando a Eliane, né? Nós somos amigos há muitos anos. A Eliane, mãe da Ariane. A Eliane, mãe da Ariane. Eliane Laureano. Nós somos amigos há muitos anos. Eu morei 8 anos em Goiânia, né? E morando em Goiânia, conheci a Eliane. E a mãe da Ariane, né? Nós ficamos muito próximos um do outro. E quando eu retornei para Belo Horizonte, que eu voltei aqui para Belo Horizonte, eu comecei a acompanhar a Eliane nas redes sociais. E agora, no mês de agosto, depois do dia 24, comecei a ver algumas postagens da Eliane, do desaparecimento da Ariane, né, da filha dela, e entrei em contato com ela.
no meio de setembro, mais ou menos, ela muito atordoada, que ela veio me explicar. No meio de setembro, mais ou menos dia 15, 19 de setembro, o que tinha acontecido. E eu vi as postagens sobre a morte, ela pedindo justiça, né? Sobre a morte da Ariane. Bom, esse caso, ele retrata a crueldade a qual o ser humano pode chegar. Por quê? Aí a gente vai perceber no que eu vou relatar aqui para você, que embora o crime, inicialmente, ele não tenha sido premeditado para a morte da Ariane, ele estava sendo premeditado para a morte de qualquer um dos três, que aqueles 4 amigos dela mantinham em uma lista, mas a partir do momento que eles escolhem a Ariane para morrer, eles premeditam a morte dela sim. E acredito que não tenha sido só no dia anterior, não. Acredito que isso tenha acontecido bem antes, tá? Então, eles orquestram esse crime, eles se reúnem, eles convencem a adolescente, que eu vou preservar o nome aqui, porque o processo dela ainda Sim, está a menor de idade, né? Exato. O processo dela corre em sigilo, está já na fase final de alegações finais para posterior decisão, mas ele está sigiloso. Então, essa menor, ela liga para a Ariane, né? Elas se conheceram num parque em Goiânia, um parque muito bonito, Lago das Rosas, onde a Ariane andava de skate e outras pessoas também costumam andar de skate lá, né? Isso é muito comum. Lá em Goiânia, tem parques que oferecem essa possibilidade, porque são parques grandes com pistas de skate, e esse Lago das Rosas é um deles. Então, essa menor, ela liga para a Ariane, convida a Ariane para lanchar, né? Diz a Ariane, olha, nós vamos te buscar de carro, então vamos encontrar lá no Lago das Rosas, que a gente vai te buscar de carro, a gente vai pagar o lanche, e aí depois a gente deixa em casa, né? E a Ariane, muito animada, acredito que vocês tiveram acesso ao áudio que a Ariane manda para a mãe e para a Eliane, e a Ariane era aquilo. Eu conheci a Ariane com 8 anos de idade, ela tinha 8 anos, né? E ela era aquilo, sempre foi daquele jeito. Ela era uma menina muito recatada, muito humilde, muito simples, muito meiga, muito dócil, né? Um pouco retraída, né? Mas muito meiga, muito simples. Não tinha, ela era aquele tipo de menina que ela não tinha maldade. Então, se você falasse alguma coisa com ela, ela acreditava. Porque era assim quando a gente tinha uma certa convivência, sabe? Então ela convida a Ariane para ir ao Lago das Rosas, porque seria pago um lanche para ela, eles iam se divertir, curtir a noite, enfim. Né? Muito bem, a Ariane aceita o convite e se direciona para o Lago das Rosas. Lá, o Jefferson, o Enzo e a Raíssa aparecem, né? O Jefferson dirigindo o carro, se não me falha a memória, um Fox preto. O Jefferson dirige no carro, que ele teria pegado emprestado do pai, buscam a Ariane, né? Buscam a Ariane e no meio do caminho acontece tudo o que aconteceu. Veja bem, Beto, esse fato de eu preciso saber se eu sou psicopata, então eu preciso matar uma pessoa para eu entender qual vai ser a minha reação, para eu realmente saber se eu sou psicopata. Ora, a Ariane, ela conhecia pelo menos duas das meninas, a adolescente e a Raíssa, né? Eram amigas, já tinham tido contato antes. O que a gente percebe nesse caso é que nem precisaria disso, né, Beto? Nem precisaria de chegar à execução e à finalização do crime para que algum deles tivesse certeza se eram ou não psicopatas, né? Por que eu falo isso? Como reiteradas vezes vocês trazem no canal e a gente, pelo estudo que a gente tem da psicopatia, da psicologia forense, né? A doutora Rosângela Monteiro, ela traz isso muito bem, o doutor Christian traz isso muito bem também, em outros casos que foram analisados. O que caracteriza o psicopata? Primeiro, ele tem uma ótima lábia. O psicopata é aquele que ele consegue manter uma conduta social para os outros, uma conduta social ilibada, idônea, mas por trás ali ele consegue orquestrar tudo que ele deseja para satisfazer o próprio prazer. São as máscaras sociais, né? As máscaras sociais, exatamente.
o ego dele é muito inflado. Então, o psicopata ele é aquele assim, não, eu sou o onisciente, onipotente, onipresente, eu sou aquele maravilhoso, né? Então, igual no caso da Tatiana, eu tô agredindo a minha esposa e estou no espelho do elevador arrumando meu cabelo, né? Olhando os meus músculos, né? Então, o psicopata ele é isso. Um mentiroso patológico também, né? Então ele se perde na própria mentira a ponto dele acreditar e ele acredita naquela mentira que ele mesmo conta, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso e é uma das características do psicopata também, que o psicopata ele tem uma sede muito grande por adrenalina. Então ele sempre tem que estar naquela adrenalina, naquele turbilhão de emoções, mas não emoções de tristeza, de angústia, de arrependimento, de culpa, não. Aquela emoção do próprio prazer dele, né? E aí, do meio do caminho, depois que eles buscam a Ariane no Lago das Rosas, ela está dentro do carro, e aí eu vou ousar. Eu tenho aí um primeiro crime, o crime de sequestro. Por que eu te falo que eu tenho crime de sequestro? Porque a partir do que é o sequestro, na verdade? É você tolher de alguma forma a liberdade de outra, né? Então, a partir do momento que eu ludibrio a Ariane, eu a convido para comer um lanche, e eu mantenho ela dentro de um carro, de uma certa forma, eu começo a iniciar a execução desse crime e outra pessoa, pelo fato de uma não ter conseguido imobilizar ela, o Enzo pula para o banco de trás do carro e aí dá um golpe na Ariane. Então eu já tolhi a liberdade dela. Então eu tenho o primeiro crime, né, de sequestro, né? E aí no meio do caminho o Enzo coloca uma música, né, que é aquela música I Love Your Like and Alcoholic, né? E essa música, você percebe muito bem essa sede de adrenalina que ele também tinha, tá? Porque eu separei aqui, e eu vou te pedir licença... Os trechos. Uns trechos dessa música, Ótimo. sabe? Quais são os trechos da música? E aí, eu tenho uns trechos dessa música que eu separei, e aí eu trago essa característica, uma das características, né, do psicopata. Isso provavelmente o Dr. Christian ele pode confirmar, porque ele vai participar do ao vivo, né? Isso. Olha só, essa música ela tem uns trechos. Vi seu sorriso e minhas veias na capacidade, tá? Minhas veias na capacidade máxima. O sangue vai bombeando tão rápido, né? Os homens perigosos nas sombras. Você percebe, você consegue perceber que essa sede de adrenalina que o psicopata tem, ela é retratada muito bem nessa música. Tá? A música que eles colocam no carro, no trajeto que buscam a Ariane no Lago das Rosas até a execução do crime. É o Enzo ou é o Jefferson que põe a música? É o Jefferson. O Jefferson. Porque o Jefferson estava dirigindo o carro. O Enzo no banco do passageiro, a Ariane, a Raíssa e a menor no banco de trás. A Ariane estava no meio? A Ariane estava no meio. A Raíssa de um lado e a menor do outro. Então, você percebe aí mais um traço da característica da psicopatia eu ouso te falar que são de todos. Por quê? O Jefferson coloca essa música e no meio do caminho, em algum trecho dessa música, ele estala o dedo, que era o sinal para que os outros integrantes ali do grupo dele dessem início à execução do crime. Tá? Então, o que acontece? Num determinado trecho dessa música, o Jefferson estala os dedos, a Raíssa estava no banco de trás, tenta imobilizar a Ariane com um golpe, né? Não consegue. O Enzo, que estava no banco do passageiro, salta para o banco de trás, dá um golpe na Ariane, imobilizando ela. Muito se falou, e eu vi isso ser divulgado, inclusive a gente entende que são estratégias, né? Mas eu vi o advogado de defesa do Jefferson falar assim, mas ele não pôs a mão na Ariane, ele só dirigiu o carro. Não importa,
né? Se eu forneço os meios para essa execução, se eu dirijo o carro, se eu levo até o... se eu compro a arma, eu só comprei a arma, entreguei a arma para ele, não disparei o gatilho, não importa. Cada um vai responder aí na medida da sua culpabilidade, mas isso eu vou entrar, se você me permitir, Lógico, cara. entra um pouco mais aprofundado nisso no final, tá? Agora, você perceba, Beto, como que esse crime ele foi planejado? O carro, o Jefferson ficou responsável por levar. O Jefferson ficou responsável, ele forrou o porta-malas do carro com sacos de lixo, né? Para que não tivessem tantos vestígios de sangue no porta-malas. Por que o porta-malas? Depois da execução e depois que a Ariane estava morta, eles colocaram o corpo dela no porta-malas para ser levado para o local da desova e ocultação do cadáver. Tá? Então, depois que a Ariane está imobilizada, a menor, ela desfere a primeira facada. A menor desfere a primeira facada e a Raíssa continua com o intento, né? Depois disso, eles se dirigem para um veículo, carregam a Ariane, colocam no porta-malas do carro forrado e levam para um setor de Goiânia, chama-se setor Jaó. Esse setor Jaó é um setor relativamente nobre em Goiânia, ele é cercado por uma mata. Nesse setor Jaó, eles param o carro, tiram a Ariane do porta-malas e colocam num ponto dessa mata. Tá? Forram o corpo com terra, com folhas e com pedras, né? Esse corpo foi achado 7 dias depois, no dia 31 de agosto, já em avançado estado de decomposição. O velório da Ariane foi com caixão fechado, né? Por causa do estado de decomposição do corpo. Sabe o que eles fazem depois? Eles saem e vão lanchar no shopping de Goiânia, né? Então, vamos demonstrar um pouco essa ausência de culpa que eles têm, que é mais um traço característico da psicopatia. Dr. Christian falou, e provavelmente ele vai falar também, com relação à adolescente, eu posso falar que ela tem aí, eu não posso determinar que ela tem psicopatia ainda, né? Mas então a gente fala que ela tem um desvio aí de conduta, um transtorno de personalidade que ainda não pode ser considerado psicopatia. E aí eu tenho, né, que esse córtex frontal ele só é formado depois dos 25 anos, né? A doutora Rosângela falou isso muito bem no caso Perseguini, explicou isso muito bem também, né? Então, mas você vê essas características, você percebe essas características, a ausência de culpa, nós matamos, mas eu vou lanchar, eu não estou me importando com regras sociais, não, então o psicopata tem esse comportamento totalmente antissocial, né? E eles vão lanchar com a roupa suja de sangue, né? Eles vão lanchar com a roupa. Eles não têm nem a preocupação de trocar a roupa. Não, eles não estão para isso. Só uma coisa da psicopatia, pelo que eu também já conversei bastante com o Christian, com a Rosângela e tudo mais, o que eles sempre me contam é que psicopatas não se juntam. Psicopata lidera manipulados. Então, aí eu vou deixar para o Christian responder durante o programa se todos são psicopatas ou se tem um grande líder que manipulou todo mundo. Também o Dr. Guido, no Perseguini, fala também, explica bem também que toda adolescência é um pouco um momento de psicopatia, mas você cresce e não vira psicopata. Agora, todo psicopata é um adolescente psicopata, né? Exato. Então, pode ser o que ele tem. O psicopata, isso aí o Dr. Christian vai explicar muito bem, eles têm certas dificuldades de manter essas relações sociais duradouras, né? Se ele mantém uma relação social, por exemplo, se ele se casa, ele vai se casar simplesmente para se satisfazer o seu próprio prazer, o seu próprio... A máscara social. Ele vai casar para manter a máscara social. Doutor, muito se fala que o Enzo teria pulado para o banco de trás e teria estrangulado, não sei se a palavra certa é estrangulado, né? Teria dado uma gravata na Ariane e até quebrado o pescoço dela. Mas, de fato, o que os laudos da autópsia demonstram? Conseguimos saber o que levou a Ariane a óbito, de fato? Beto, conseguimos sim. Essa questão que foi ventilada, que o Enzo teria dado um mata-leão, na verdade ele deu um mata-leão
na Ariane, mas a questão da quebra do pescoço dela não foi confirmada pelo laudo, tá? Realmente, a Raíssa tentou dar um mata-leão na Ariane, tentou enforcá-la, não conseguiu. A adolescente pede que o Enzo passe para o banco de trás, então esse pedido partiu da adolescente, tá? Pede que o Enzo passe para o banco de trás. O Enzo, então, ele dá uma gravata, um mata-leão na Ariane, desmaia a Ariane. E aí começam-se as facadas. A adolescente dá a primeira facada e depois são dadas mais 6 facadas, né? Isso foi apurado no laudo do exame cadavérico. E as facadas, a gente pode perceber, pelo que a gente analisou, que elas são na região do pescoço e do abdômen, sabe? Uma delas, quando foi periciado o veículo também, existiu um rasgo no banco de trás que afetou até a espuma do veículo, sabe? Mas ela então morre pelas facadas. Ela morre pelas facadas, Ela não morre como se cogitou aí na mídia, que o Enzo teria quebrado o pescoço dela com um golpe que teria sido feito para poder imobilizá-la, não. Ou seja, deve ter... Quando você ainda está com o coração, ainda mais que ela devia estar assustada, e o coração forte, geralmente facadas assim tendem a espirrar mais sangue, né? Ou tiros, porque você está bombeando sangue. O que o laudo da perícia mostra no carro? Traz o que elementos que traz? No veículo foram encontradas manchas de sangue, tanto no banco traseiro como no porta-malas, né? Isso o laudo que foi feito da inspeção do veículo demonstra isso, e demonstra que ele tentou lavar o veículo, ou seja, os vestígios eles não estavam tão bem preservados, porque o veículo foi submetido a um processo de lavagem para tentar apagar isso. Mas foi encontrado, sim, mancha de sangue, uma mancha até razoável de sangue no banco de trás, que foi percebida pelo pai do Jefferson quando ele pegou o carro, tá, para poder sair depois, mas ele pensou, como meu filho saiu, pode ter derramado algum suco, um refrigerante, e realmente o laudo também fala que essa atitude do pai não é questionável, porque não havia cheiro característico de sangue que pudesse dar indícios para o pai que teria acontecido algum crime, ou que aquela mancha teria sido realmente uma mancha de sangue. Mas era uma mancha de sangue no banco de trás e manchas de sangue no porta-malas. Você já está me respondendo uma pergunta que vem a seguir. Os pais dessas pessoas não perceberam, principalmente o pai do Jefferson, que o carro dele tinha um rasgo, sangue? Realmente ele não imaginou que pudesse ser sangue. Ele realmente não percebeu, tá? Quando foi identificado o veículo e a perícia e a polícia identificou o veículo, tiraram fotos de onde o veículo estava, perceberam que o pai dele estava indo de encontro ao veículo, iria sair com o veículo, então realmente identificaram que aquele veículo era o que teria sido utilizado no crime devido às imagens da câmera de segurança. E o pai dele foi questionado sobre isso pela polícia, sabe? Ele fala assim, olha, o meu filho tinha saído com o carro e eu não percebi que era uma mancha de sangue, porque não tinha odor característico nenhum. Como ele falou que ia sair com os amigos, eu imaginei que eles tivessem realmente feito um lanche e que teria derramado alguma substância líquida de suco ou refrigerante no veículo, no banco de trás do veículo. O sangue estava só onde ela estava sentada? Não estava nos bancos da frente? O sangue, como ela estava no meio, e realmente ela estava no meio, o sangue estava ali concentrado, sabe? No meio do banco. O que a polícia consegue chegar aos autores é porque o Jefferson volta para o local do crime e é visto pelas câmeras de segurança, é isso? Primeiramente, é identificado o carro dele. Então, ele vai com o carro, a câmera de segurança identifica esse carro, ele fica parado uns 20 minutos nessa mata, é o tempo de deixar o corpo da Ariane, né? E fazer lá o que eles fizeram, e depois ele volta. Tá? E aí eles verificam que ele volta no dia seguinte? No dia seguinte, depois andou a pé próximo ao local, né? E outra coisa, pelo que a gente conseguiu apurar também, os vizinhos do local começaram a sentir um cheiro muito forte,
sabe? Então, foi daí que começou a deflagrar toda a investigação paralela à denúncia que a mãe da Ariane tinha feito do desaparecimento da filha, né? Os vizinhos começaram a sentir um cheiro muito forte né, da decomposição, devido à decomposição do cadáver, e resolveram acionar a polícia. E aí cruzaram as informações, né? Um corpo feminino, a queixa de uma mãe dia 25, a Ariane sumiu dia 24, ela deu queixa dia 25. E aí chamaram a Eliane, ela apresentou fotos da filha e identificaram pelas tatuagens que a menina possuía. Porque os vizinhos é que chamam a atenção da polícia que há algo estranho naquele mato ali, possivelmente um corpo desovado. Exato. Por esse corpo desovado, quando encontram com a Ariane, só estou vendo se eu entendi certo. Sim. Aí é que eles pegam as câmeras de segurança para analisarem os carros, de onde saiu o carro da casa da Ariane, confrontar com o carro. É a placa do carro que chega a pessoa? Eles conseguem? Eles conseguem identificar a placa do carro e eles cruzam várias informações. Então a polícia trabalhou muito bem nesse caso, porque eles cruzam várias informações, né? Quando a mãe da Ariane informa que a Ariane tinha algumas amizades com pessoas que frequentavam o Lago das Rosas e a pista de skate do Moreira também lá em Goiânia, começam a surgir nomes de várias pessoas. E uma dessas pessoas, pelo que a gente apurou também, que a polícia apurou também, o João, a Ariane está conversando com uma outra pessoa na praça onde a Eliane está conversando com uma outra pessoa na praça onde a Ariane andava de skate, e o João chega e fala com esse rapaz que a Eliane está conversando: olha, fala o que você sabe que aconteceu, porque ela vai na polícia. E aí ele fica muito nervoso, ele fala assim: olha, eu não sei onde que ela está. Tá? Então, a polícia ouviu todas essas pessoas, ouviu o João, ouviu o tatuador, que a Ariane tinha feito uma tatuagem. O João é um personagem novo aqui, o João era amigo? O João era um conhecido que andava de skate ali também. Mas nas imediações. E ele sabia que a Ariane tinha morrido, é isso? Não, ele não. Pelo que ficou apurado aqui, realmente ele não sabia. Tá? Ele não sabia, ele não teve participação nenhuma, ele simplesmente estava lá e provavelmente ouviu falar também da morte dela como as outras pessoas, né? Mas participação alguma ele não teve. Voltando só Nem mesmo o tatuador. O tatuador ele só é citado e ele é ouvido também porque ela tinha, um dia antes, ela tinha feito uma tatuagem com ele na região dos glúteos, sabe? E surgiu-se uma possibilidade que ela teria tido um desentendimento com ele, porque ele teria assediado ela, mas isso também não ficou provado. Então, por isso que a polícia ouviu esse tatuador. E com o cotejo de todas as informações que a polícia teve, chegou-se ao nome do Jefferson, porque uma denúncia anônima que a própria Eliane, mãe dela, recebeu, disse que a Ariane tinha sido vista dentro de um carro no setor Jaó com um homem mais velho. Tá? Então, aí que puxaram-se as câmeras de segurança, identificou o carro, que era um Fox preto, viram o Jefferson depois andando a pé, passando em frente à câmera, e aí cruzaram-se as informações, inclusive pelo rastreio das redes sociais dele, das fotos pelas redes sociais. O porte físico era o mesmo, o jeito de parar com as mãos e andar era o mesmo. Né? O Jefferson explica por que ele vai no dia seguinte ao local? Era meio... para dar uma olhada na grande obra que ele fez, não? Ele não explica por que ele foi no local no dia seguinte. Ele não traz essa informação. A gente não tem essa informação. É muito característico, né? Isso a gente deixa para o Christian também responder, que é bem característico das pessoas que fazem esse tipo de crime voltar ao local, né? Eu quero ver a obra que eu fiz, quero ver se está tudo certinho, se nada fugiu do meu controle, né? Se foi isso mesmo. Se alguém já descobriu, se já estão vendo. Alguém já descobriu, exatamente. Voltando um pouquinho só para o laudo cadavérico da Ariane, ela tem algum sinal de luta ou não dá para ver por causa da decomposição?
Não, como o corpo estava já em estágio de decomposição bem avançado, eles não conseguiram identificar outros sinais de luto. Fizeram até um exame na secreção vaginal, na secreção anal também, para verificar se tinha ocorrido algum tipo de crime de violação sexual ou estupro, mas não foi apurado isso, não. Você já me respondeu a pergunta que eu ia fazer também, se eles viram se tinha tido alguma outra violência, né? Você estava me falando que você imagina que tenham vários crimes. Um é um sequestro, que é crime hediondo. Uhum. Aí o outro crime seria o homicídio doloso? Sim. Veja bem, a execução de um crime, e aí o agente pode praticar esse crime em concurso formal ou concurso material de crimes, e eu vislumbrei, pelo que eu analisei, que foi aí vários crimes, mas praticados mediante duas ou mais ações. Né? Então eu tenho um concurso material de crimes. Por quê? Porque quando o acusado ele pratica mediante duas ou mais ações, ele pratica vários crimes, né? As penas aplicadas privativas de liberdade elas vão ser somadas, tá? É o concurso material de crimes. Tá. Por que eu falei que são vários crimes? Primeiro, sequestro, quando eles sequestram a Ariane no Lago das Rosas, tá? Segundo, o homicídio, tá? E aí eu ouso a pontuar também que pelo menos 3 qualificadoras aí eu tenho nesse homicídio. Quais são? Tá? Eu tenho um homicídio qualificado por motivo fútil, tá? Porque simplesmente a Raíssa queria saber se era psicopata, tá? Na verdade, a motivação primária desse crime foi saber se a Raíssa era psicopata. Ela comentou com os outros, né, com o Jefferson, com a adolescente e com o Enzo, eu acho que eu tenho tendências psicopatas, mas para eu ter certeza disso, eu preciso matar alguém para eu saber qual vai ser a minha reação. Tá? A motivação do crime é essa. A motivação do crime é essa. Então, muito se pode cogitar, esse homicídio foi praticado por motivo torpe, tá? Ou foi praticado por motivo fútil. E aí eu vou fazer Qual a diferença? Eu vou fazer uma diferenciação aqui. Num crime, nós temos qualificadoras subjetivas e qualificadoras objetivas. Tá? Qualificadoras subjetivas dizem respeito ao agente, tá? ao autor do fato delituoso. E as qualificadoras objetivas, elas dizem respeito aos meios e modos de execução do crime. Tá? Se eu tenho 2 qualificadoras objetivas, elas não podem coexistir no mesmo crime para o mesmo autor. Tá? Até mesmo por causa da natureza das duas. Então, o que caracteriza um motivo torpe? O que o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal ele me traz? Se o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Tá? Então, eu tenho um exemplo geral, que é a paga ou promessa de recompensa, e eu tenho aquele específico que vai se enquadrar na paga ou promessa de recompensa. Então, o motivo torpe, ele é aquele motivo repugnante que a sociedade repudia. Né? Por exemplo, eu vou matar para eu receber a herança dos meus pais. Eu matei porque eu recebi um dinheiro para aquilo, porque eu fui recompensado por aquilo. Então, o motivo torpe, Beto, é tudo aquilo que se assemelha a paga ou promessa de recompensa. Tá? O motivo fútil é aquele motivo vil, tá? Aquele motivo de só menos importância. Né? Então eu vou matar porque o rapaz pisou no meu pé, porque o rapaz me deu uma cotovelada. Eu vou matar para eu saber se eu sou psicopata, eu quero saber qual que é a minha reação. Então, no caso desse, mais fútil do que torpe. No caso desse, mais fútil do que torpe. Tá? Para Raíssa, mais fútil do que torpe. E desculpa te cortar, mas só para eu entender uma coisa. O fato de ser fútil ou torpe é uma qualificadora maior? Por exemplo, ser fútil a pena é maior do que torpe, é a mesma pena? Não, quando o parágrafo 2º do artigo 121, ele traz todas as qualificadoras, a pena para elas de 12 a 30 anos é a mesma. Tá? A pena é a mesma. Obviamente, que aí essa avaliação é feita pelos jurados também, na quesitação, depois na segunda fase do rito do júri, é muito mais repudiante, né? Você matar por asfixia ou pela própria esganadura, né?
do que por um outro meio. Né? Então, isso realmente ele é avaliado. Só que aí eu já fujo dessas qualificadoras objetivas, eu já estou lá na qualificadora do inciso terceiro. Tá? Então, o que acontece? Eu vislumbro muito mais a futilidade do motivo da prática desse homicídio do que a torpeza. Tá? Se a gente for pegar ao pé da letra, e aí a gente tem vários doutrinadores, César Roberto Bittencourt, o Mirabete, né, que são mestres aí no direito penal e no processo penal, eles trazem isso muito bem. Né? E existem várias outras decisões, Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui de Minas, de outros estados, que eles demonstram a impossibilidade da coexistência das duas qualificadoras subjetivas no crime de homicídio, até por causa da natureza das duas. Ou o motivo ele é torpe, ou ele é fútil. Tá? Então, eu vejo a qualificadora do inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, motivo fútil. Aí eu vou para o inciso 3º, que aí eu já qualifico ele, é uma qualificadora objetiva. O meio cruel. Tá? E aí o meio cruel, fogo, explosivo, tortura, asfixia, né? E asfixia, a facada, né? Então a gente tem várias possibilidades de asfixia, por estrangulamento, por esganadura, que é a construção mecânica do pescoço com as mãos, né? E eu tenho também, Beto, a qualificadora do inciso 4º, né, do parágrafo 2º, que é a impossibilidade, a utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Agora, você perceba que veja bem, por que eu qualifico esse homicídio com a surpresa, com essa qualificadora da surpresa, que é vulgarmente chamada de surpresa, que é a do inciso 4º? Se eu tenho uma discussão com você, Beto, se eu tenho uma discussão com uma outra pessoa, eu já posso esperar que você vai ter uma reação. Né? Eu já não vou ficar surpreendido mais se você tiver uma reação. Se a gente criou uma animosidade anterior, eu já não posso mais qualificar esse homicídio com a qualificadora da surpresa. Tá? Mas no caso da Ariane, ela estava totalmente descontraída. Ela mandou um áudio para a mãe super feliz, super contente. Ah, mãe, as meninas vão me buscar de carro, elas vão pagar o lanche, né? Então eu vou, né, mãe? Eu não sou besta, né? Então você percebe a ingenuidade, né, dessa garota. Tá? Então ela entra no carro totalmente descontraída. Ah, vamos pôr uma música aqui para a gente ouvir. Ela é colocada no meio do carro para ela não poder sair. No meio. Exatamente, ela é colocada no meio do carro. Por isso que eu falei que quando você tolhe a liberdade, ali você já tolheu a liberdade dela. Então, o primeiro crime que eu vi foi o crime de sequestro. Tá? Então, ela estava totalmente descontraída, ela não tinha possibilidade nenhuma de esboçar qualquer reação, porque ela acreditava realmente que ela ia ser pega para comer um lanche e ia ser devolvida para casa. Né? Então, você tolhe a liberdade pelo crime de sequestro, você pratica um homicídio e depois o que você faz? Vou ocultar o cadáver, né? Vou ocultar o cadáver. Então, eu pego esse cadáver, eu coloco no porta-malas do carro, eu me direciono até uma mata, eu deixo aquele corpo lá, cubro com folhas, com pedras e com terra, e simplesmente vou lanchar, como se nada tivesse acontecido. O que eu propus para a Ariane no início, eu faço, depois que eu mato ela, eu vou e lancho, né? Num shopping. A ocultação de cadáver é mais uma... A ocultação de cadáver, a gente coloca aí como um crime próprio, tá? Esse crime aí do artigo 211 do Código Penal, tá? Eu tenho sequestro no artigo 148, o homicídio triplamente qualificado, 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4, tá? E o artigo 211, que é a ocultação de cadáver. Todos esses crimes, Beto, eles foram praticados, por que eu falo em concurso material? Porque você percebe que foram várias ações, é diferente do sujeito que pega o carro e mata, perde o controle do carro aí porque bebeu, sobe na calçada e mata 3 pessoas que estão no ponto de ônibus. Com uma ação só, eu pratiquei 3 crimes. Aqui não, são várias ações e eu pratico vários crimes. Tá? Então, eu busco no Lago das Rosas, eu sequestro, eu mato e eu oculto o cadáver. Eles tinham uma lista tríplice das pessoas que eles desejavam testar se eram psicopatas. Infelizmente,
para a Ariane, felizmente para as outras duas pessoas, a Ariane foi a escolhida. O que traz essa lista de elementos, se eram só mulheres, não eram? Se poderia ser, portanto, um feminicídio, não? Se você sabe, quais eram as características dessas outras duas pessoas? Beto, seguinte, essa lista ela não apareceu em momento nenhum no processo, no inquérito, tá? Mas o que acontece? No depoimento dos acusados, tanto a adolescente quanto a Raíssa, elas mencionam, eu acredito que é mais o depoimento da adolescente mesmo, sabe? Ela menciona outro nome, e esse nome é um nome masculino, Castilho. Então, o que acontece? Ela diz que eles estavam em dúvida entre o Castilho e a Ariane. E que eles escolheram a Ariane porque provavelmente se eles escolhessem o Castilho, o porte físico dele era mais robusto e seria mais difícil de contê-lo caso ele esboçasse alguma reação. Então, a gente percebe, né, a gente sana a nossa dúvida, né, e percebe que essa lista realmente era uma lista aleatória. Poderia ser a Ariane, como poderia ser qualquer outra pessoa que tivesse as características da Ariane, que eles pudessem controlar e conter a reação, como o Enzo conteu a reação da Ariane e conseguiu dar a gravata, o mata-leão nela, sabe? Agora, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho, Beto, eu queria complementar, quando eu falei da qualificadora da surpresa no homicídio, percebo uma situação que a gente conseguiu apurar pela leitura completa do inquérito policial. A Raíssa, ela menciona no depoimento dela, na inquirição que foi feita na delegacia, que ela tentou dar um mata-leão na Ariane, não conseguiu desmaiá-la, e que a Ariane achou que ela estava brincando, sabe? Achou que ela estava brincando, ficou um pouquinho sem graça, mas continuou ali, né? E a adolescente dá o sinal para o Enzo, fala: Enzo, passa para o banco de trás. Então você perceba que a Ariane realmente ela não percebia nada de anormal. Para ela estava tudo tranquilo, eles estavam brincando, eles iam lanchar. Então realmente aí a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, ela é patente, não tem como a gente fugir disso. Essa lista eram 3 nomes, é isso? Eram 3 nomes. Eles fizeram essa lista, por isso que eu te falei que esse crime, e aí não importa eu falar, porque planejaram o crime um dia antes. Não, eles já estavam planejando o crime de homicídio contra qualquer daqueles que estavam nessa lista há muito tempo, tá? Por quê? Se eu tenho um problema, um transtorno de personalidade, é muito difícil e é raro, e eu não vou comentar, né? Ninguém comenta, eu tô com a intenção de matar alguém, eu preciso saber se eu sou psicopata dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, né? Você não faz isso. Você vai comentar com quem? Com seus pares. Com seus pares ali. Com seus pares, exatamente. Então, muito provavelmente a Raíssa já havia comentado anteriormente com algum deles, ou com todos, tá? Essa intenção que ela tinha de matar alguém para saber se era psicopata. Então, esse crime foi planejado não só no dia anterior, ele foi planejado já. Então, eles montaram essa lista. Quem que a gente vai escolher, então, para matar? Veja bem, quem que nós vamos escolher para matar? Essa lista foi montada só por um? Não. Essa lista ela foi escolhida, muito provavelmente, Beto, isso aí, pela experiência que a gente tem, pelo que a gente vê, tá? Pela característica que a gente vê do Jefferson também, porque ele se cogita aí que ele era satanista, né? Eu ia perguntar isso depois. E atribuem a ele aí a característica aí de seguir por essa doutrina, né, de ser satanista. Mas essa questão do satanismo, do culto a Lúcifer, dessas coisas, é uma coisa muito diferente do que aconteceu com a Ariane, sabe? Tá? Então, muito provavelmente, Beto, isso aí eu te dou quase certeza que eles escolheram que essa lista ela foi elaborada pelos 3, juntos. Pelos 4. Foi uma lista votada para ter esses 3. E por que eles escolhem a Ariane? Pelo que eu falei, por que eles escolhem ela? Vamos escolher ela porque ela é mais fácil.
ela é mais fácil, ela pode ser que ela não esboce muita reação. Olha o porte físico dela, né? Quem conheceu ela, como eu conheci pessoalmente, né, desde pequena, ela era uma menina baixinha, mais baixa, né? Ela era uma menina magrinha, ela era uma menina Mais meiga. fácil de ser dominada. Ser dominada Você olhava. fisicamente. Exato. Os 4 algozes, a menor, a Raíssa, o Jefferson e o Enzo barra Freia, eles tinham alguma marca? Foi onde que mostrasse que a Ariane tentou lutar? Algum arranhão, alguma coisa? Foi feito o exame de corpo de delito neles? Foram feitos exames quando eles foram presos, né, e foram recolhidos. Todos que são presos são levados né, para fazer o exame de corpo de delito. Né? Não foi encontrado nenhuma marca de luta corporal. Então, ou seja, ao que tudo indica, a Ariane não esboçou nenhuma reação, né? Até porque ela não esperava. Tanto que quando a Raíssa tentou dar a primeira, né, enforcar ela a primeira vez, ela achou que ela estava brincando, ficou meio sem graça, conforme o depoimento da Raíssa, mas achou que ela estava brincando. Então, não foram encontrados vestígios, pelo que a gente apurou aqui nos exames deles, né, dos 4, não foram encontrados vestígios, não. Sabe-se qual foi a primeira facada? Isso é relevante? Não, a primeira facada quem deu foi a adolescente. Mas em qual parte? Porque você falou que tem no abdômen e aqui na região... A primeira facada que a adolescente deu foi na região do abdômen mesmo, que foi depois que a Raíssa... Aí depois a Raíssa começou a esfaqueá-la também, mais na região do pescoço e também na região do abdômen. E foi uma das facadas que perfurou o estofado do veículo. A faca era grande, pequena, aquela faca de cozinha? Era um punhal, na verdade, não era uma faca de cozinha, dessas facas de cozinha comum, não. Uma das facas que foi utilizada, pelas fotos que a gente vê do inquérito e do que foi apreendido na casa do Jefferson, né, junto com as roupas, era uma faca estilo punhal mesmo. Como uma das facas, foi mais de uma faca usada? Teriam outras facas, sim. Tá? O Jefferson ficou responsável por levar uma faca, o Enzo barra Freia carregava uma bolsa, né? E naquela bolsa também tinha, segundo o que foi apurado, eles falam que a adolescente fala, olha, o Enzo estava com uma bolsa, não se sabe se tinha alguma arma na bolsa do Enzo, mas aparentemente tinha uma arma, assim, não foi só uma faca, não. Todos foram prontos para matar, é isso? Sim, todos foram prontos para matar. E uma coisa que a gente ficou cogitando anteriormente, e da leitura e do estudo do inquérito policial de forma completa, a Raíssa e a adolescente, elas eram muito próximas, tanto que elas foram, a Raíssa presa e a adolescente apreendida, na casa da mãe da Raíssa em Caldas Novas, né? E aí a gente cogitou, teria algum tipo de relacionamento homoafetivo entre as duas, ou alguma ligação mais forte entre as duas? Ao que tudo indica, sim. A gente não pode afirmar, porque esse não foi o objetivo da investigação, mas teoricamente, sim. Você me falou aqui que o Jefferson tinha uma faca encontrada com ele, o Freia, o Enzo, podia ter uma faca na bolsa, ela teve um punhal, mas ela foi esfaqueada só com uma faca? Uma faca. Ou seja, a facada que a menor de idade deu é a mesma faca para quem a Raíssa pega a faca e continua esfaqueando? Sim, no laudo de exame cadavérico, isso a gente percebe, não é feita essa distinção. Tá? Então foi uma faca só. A mesma faca. A mesma faca. Todos foram preparados, isso está claro, né? Que todos foram preparados para isso, mas foi uma faca só. Conseguiram levantar nos celulares deles conversas anteriores da preparação para a morte, alguma coisa assim? Foram periciados eletrônicos, computadores dos autores? Foram apreendidos o computador na casa do Jefferson, a roupa, a faca, todos os celulares dos acusados também foram apreendidos, foram periciados.
Tá? O que foi encontrado no computador do Jefferson e na casa da Raíssa também, lá em Caldas Novas, e no computador do Jefferson, né, foram aquelas questões que talvez ligassem ele a aquela seita satanista, mas as conversas que eles mantiveram foi combinando mesmo. Vamos pegar a Ariane, vamos sair, vamos convidar para lanchar, nesse sentido mesmo. Mas não falando, daí eu dou a facada, você dá... Não, o Não, desenho, a dinâmica da morte não foi discutida anteriormente. A música que eu vou pôr é tal música... Isso aí não foi debatido antes, não. Pelo que foi apresentado das conversas do WhatsApp, não se verificou que eles fizeram a divisão de tarefas, né? O que cada um ia fazer, não. A música, quem dá o estalo nos dedos é o Jefferson. Mas quem escolhe a música? Quem escolhe a música, aparentemente, foi o Jefferson também, né? E aí a gente pode perceber como a Raíssa, e aí foi uma conversa que ela teve... O Jefferson é quem dá o start, né? Dá o estalo no momento que a música teria algum motivo, algum refrão específico que a gente não sabe qual é, que ele daria o start para que toda a loucura ali, se essa palavra, melhor que loucura, que a maldade acontecesse. Mas quem escolhe a música? É o Jefferson ou é a Freia? Quem que escolhe? Beto, veja bem, a Raíssa, ela começa a comentar com a adolescente, e aí uma coisa que o Jefferson falou no depoimento dele, que deixa a gente já com, assim, uma luz acesa, me parece que ele fala isso, me parece que a Raíssa queria provar algo para adolescente, sabe? Então, ela precisava matar alguém para provar algo para adolescente. O Jefferson, ele prepara o carro, ele forra o carro, ele dirige o carro e não há indícios, ou pelo menos situações que foram apuradas durante os depoimentos, que teria sido outra pessoa que colocou a música. Tá? O que teria sido outra pessoa que escolheu a música. Ao que tudo indica, foi ele mesmo que escolheu essa música. Tá? Qual é o nome da música mesmo? O nome da música é I Love You Like an Alcoholic. Né? I Love You Like, eu te amo como um alcoólatra. Uhum. E a letra da música, como eu até fiz a impressão dela aqui, passei para você alguns trechos, né, que me chamaram realmente a atenção. O estalo que ele dá, realmente a gente não consegue precisar em qual refrão da música que foi, se foi no refrão, se foi em alguma outra parte da música, mas o refrão, ela fala bem isso mesmo. Um último beijo, eu te amo como um alcoólatra. Um último beijo, eu te amo como um alcoólatra. Corei e você riu, mas você parecia um pouco triste, né? Os homens perigosos nas sombras, o sangue vai bombeando tão rápido. Minha garota, se me olhasse, eu teria ataques cardíacos. Então, você vê que demonstra aquela reação mesmo. Aquela ansiedade, né? Ansiedade, aquela adrenalina que eles gostam, né? E pelo que o Jeff foi apurado nas redes sociais do Jefferson, a minha psicopatinha, minha borderlinezinha, né, aquela coisa toda, é típico disso aqui. Então, tudo leva a crer, e acredito que não há outra versão, que tenha sido ele mesmo que tenha escolhido a música. A crueldade não para na morte, né? O que eles continuam fazendo? Aí é uma crueldade com a mãe da Ariane. Então, isso, Beto, foi uma das coisas assim que eu vou falar aqui, até por uma questão de desabafo. É uma pessoa que eu tenho, a mãe da Ariane, a Eliane, é uma pessoa que eu tenho um carinho assim, muito grande, tá? Se você entrevistou ela, você sabe. Então, é uma pessoa super meiga também, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. A crueldade que eles fazem com ela, e aí a gente vai perceber, vamos analisar o entorno e o contorno da situação que aconteceu. Veja, quando a Ariane não volta para casa no dia prometido,
O que a Eliane faz? Começa a mandar mensagem para ela. Minha filha, eu estou preocupado, você não voltou, onde você está? São 7 horas da manhã, você não voltou ainda. Ela vai até o parque no qual a Ariane costumava andar de skate com eles. Lá nesse parque ela encontra o Enzo, que é vulgo Freia, né? Ela encontra o Enzo. Pergunta para o Enzo, a Ariane saiu com vocês e tal, disse que ia sair com vocês, porque uma coisa, Beto, a Ariane sempre quando saía, mandava foto ou informava para a Eliane. Mãe, eu estou saindo para tal lugar, com tais pessoas, vou para tal lugar. Tá? Então, ela sempre informava. A Eliane foi até o Lago das Rosas. Lá ele encontrou o Enzo, perguntou, olha, minha filha saiu com vocês e tal, você viu? Ô, tia, tem muito tempo que eu não vejo a Ariane, já tem alguns dias que eu não vejo a Ariane. A Eliane me falou que ela não sabia com quem a Ariane tinha saído. Na verdade... Naquele dia ela falou, vou sair com umas amigas. Naquele dia ela falou, vou sair com umas amigas. Ela não sabia que ela tinha saído com o Enzo. Com o Enzo. Ou com a Raíssa. Ela nem conhecia a Raíssa, né? Isso, nem conhecia. Então, ela vai até esse Lago das Rosas e pergunta, lá ela encontra o Enzo, e pergunta, olha, você viu minha filha? Porque ela saiu ontem e não voltou. Ah, tia, tem muitos dias que já tem alguns dias, um tempo que eu não vejo a Ariane, né? Então, você perceba, logo depois de ter matado a menina, tá? Ela encontra com a mãe da Ariane, que estava indo procurar a filha, e fala simplesmente, com naturalidade, não, tia, tem muito tempo que eu não vejo ela. Outro ponto, e a gente tem isso, foi divulgado, a menor, a adolescente. A adolescente, ela envia mensagens para Eliane, falando, tia, me perdoa por tudo que eu fiz, por estar no local e não ter podido fazer nada. Antes dessa mensagem, eles ficaram em contato com a Eliane via um grupo de WhatsApp criado para saber como estavam as buscas da Ariane. Até para eles saberem se eles se eles iam ser descobertos. Sendo investigados. Se propuseram ajudar a buscar a tia, eu não vi a Ariane já há muitos dias, não, mas eu te ajudo a procurar ela. Eles fazem isso, eles falam que vão ajudar a buscar. Isso, eles falam que vão ajudar a buscar. Beto, a adolescente manda essa mensagem para a Eliane pedindo perdão. Agora... Mas isso já é ela assumindo o crime. Antes disso, tem... Mas veja... tem uma maldade aí que desculpa te interromper, que ela vai buscar a filha, eles participam da busca pela Ariane. O corpo da Ariane é encontrado e eles mandam pêsames para a mãe da Ariane. Mandam pêsames para a mãe da Ariane. Falam que amam a Ariane. O Enzo manda essa mensagem para Eliane, falando, eu amo sua filha. Né? Que absurdo que aconteceu com ela. Eles fingem as emoções muito bem, né? Eles conseguem fingir as emoções muito bem. Agora, um ponto que eu queria destacar, e aí... A adolescente, ela manda essa mensagem para a Eliane no seguinte sentido: me perdoa por tudo que eu fiz, eu vou pagar por tudo que eu fiz, tá? Mais ou menos nesse sentido que ela manda a mensagem para Eliane. Eu estava lá e não pude fazer nada, tá? Agora, veja, a capacidade também de dissimulação que essa adolescente tem, porque ela foi a que deu a primeira facada. Tem uma perversão aí também, né, de manter o sangue dela. Aí é o Jefferson que entrega os outros 3. O Jefferson confessa e entrega a participação dos outros, e aí todos os outros confessam. Confessam também. A casa cai e eles não tentam manter que nada aconteceu. Exato. Só adolescente que fala que só estava, mas não fez nada. Mas a adolescente fala que estava e não fez nada para a mãe, para Eliane. Porque para o delegado de polícia, para o doutor Marcos, ela fala, eu fiz o que tinha que ser feito. Tá? Eu estava lá, eu fiz o que tinha que ser feito. E a adolescente ainda tem um sarcasmo, não tem, com a Eliane? Tem. O que ela faz? Ela tem um sarcasmo muito, assim,
é uma coisa assim que choca, porque ela fala assim, a mensagem que ela manda para Eliane, eu não estou com a mensagem completa aqui agora não, mas a mensagem que ela manda é justamente essa. Ela fala, eu estava lá, mas eu me perdoo por tudo que eu fiz. Se algum dia você puder me perdoar, mas a minha vida segue, alguma coisa nesse sentido, tá? Não, e ela fala também para a mãe, não fala? Para mãe, para Eliane, eu sou de menor. Ela fala, eu sou de menor. Eu não vou ficar muito tempo presa. Beleza. Ela fala isso mesmo. Eu ia entrar nesse ponto há pouco, porque eu ia retratar aqui para vocês uma coisa que me foi repassada sobre a audiência da adolescente. Se for interessante. Claro, agora pode começar. Aí só uma coisa, então só para a gente finalizar. Eles 4 são pegos, eles entregam a arma do crime, o carro é periciado. Uhum. Aí vamos para a audiência, para a gente entender o que outros... Porque até então foi encontrado o corpo da Ariane, não se sabia direito a dinâmica e tudo mais. O que as audiências trazem de novos elementos sobre o crime? Esse processo aí já é uma informação que essa informação eu posso antecipar, tá? Anteriormente, o delegado de polícia, ele representou pela prisão temporária, uma medida cautelar de prisão temporária dos 3, tá? E aí a medida de internação que vai ser aplicada para adolescente. Essa medida cautelar, ela foi distribuída para a terceira vara criminal de crimes dolosos de Goiânia, tá? Esse inquérito policial, obrigatoriamente ele vai ganhar um novo número, mas ele vai ser distribuído por dependência à mesma vara, tá? Que é a terceira vara criminal de crimes dolosos, que é comandada pelo Dr. GCI, tá? Que ele, na época que eu morava em Goiânia, ele era responsável ele era juiz-presidente do primeiro tribunal do júri, tá? O que é o rito do júri? Esse rito do júri a gente costuma chamar de um rito bifásico ou escalonado. Tá? Por que bifásico ou escalonado? Ele é composto de 2 fases. Eu tenho a primeira fase, que é o sumário da culpa, onde se colhem, refazem-se as provas, né, que foram produzidas durante o inquérito policial, colhem-se os depoimentos, novamente, das testemunhas, dos acusados, e ao final eu profiro a decisão de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação do crime para um outro crime ou de absolvição sumária. Tá? Se eu pronuncio esses réus para irem a julgamento, esses acusados, tá? A forma técnica mais prudente de se falar são os acusados. Se eu pronuncio esses acusados a julgamento pelo tribunal do júri, eu inicio a segunda fase, que é a fase do plenário, onde eu sorteio os jurados, tenho os debates orais de acusação e defesa, interrogo novamente, ouço testemunhas novamente, e ao final os jurados decidem se são culpados ou inocentes, se aplicam-se as qualificadoras imputadas ou não, e aí o juiz dosa a pena, faz a dosimetria e profere a sentença. Tá? Então, o que as audiências vão demonstrar? O que os depoimentos demonstraram? Porque até então a gente tem os depoimentos na fase... As oitivas. As oitivas. Só da adolescente que a gente teve muitas testemunhas que foram ouvidas, tá, no processo da adolescente. Ela foi ouvida também. A Eliane foi uma das testemunhas que prestou o depoimento, mas o processo é sigiloso, então ninguém teve acesso a esse processo da adolescente. Tá? Então, na fase, o que isso demonstrou? Realmente, demonstrou a confissão, eles confessaram, o Jefferson confessa primeiro, os outros também confessam. Tá? Essas inquirições feitas na fase policial demonstram essa dinâmica do crime, porque o Jefferson, quando ele é colocado contra a parede, ele entrega. Tá? Ele entrega todos os outros. Uma pergunta só, não sei se você sabe. O Jefferson ficou dirigindo ou ele parou o carro? Ele ficou dirigindo. Isso tudo com o carro andando? Eles param o carro simplesmente para retirar o corpo da Ariane e colocar no porta-malas. Ali já perto do lugar onde eles vão fazer a desova? Ali já perto do local. Aí agora você imagina a frieza, porque a gente quando está dirigindo, qualquer coisa tira a nossa atenção. Então, se eu estou dirigindo e eu vejo na estrada, por exemplo, e eu vejo um animal passando no acostamento, eu já fico ali meio atento. Tá? Eu já diminuo um pouco a aceleração, já seguro mais firme o volante. Agora, a tranquilidade com que a vítima está sendo executada no banco de trás do carro do pai,
tá? E ele continua dirigindo, é de uma monstruosidade, é muito difícil de você imaginar, embora a gente saiba que isso é muito comum, mas é muito difícil de imaginar que isso pode acontecer, assim, a pessoa continuar dirigindo um trânsito, como eu conheço, que é o de Goiânia, que é um trânsito, assim, também caótico, igual é o de Belo Horizonte. Eu ia Tá? te perguntar isso. Ele estava num lugar com poucos carros ou tinham carros, sei lá, uma avenida movimentada ou tinha trânsito? Ela poderia ter gritado e ninguém ouvido? Na verdade, o que acontece? Eles conduziram esse veículo e já foram conduzindo o veículo já para o setor já próximo onde é um desovar, tá? Eles saem dessas avenidas. Lá em Goiânia tem muitas avenidas que são avenidas de alta circulação, que dão saída para as BRs, né? Para São Paulo, né? Para Brasília e tal. Então, eles saem dessas vias de alta circulação, já conduzindo o carro para próximo do local onde ela ia ser ocultada. Que é um né? lugar mais ermo. Que era um lugar mais ermo, um lugar mais calmo, um lugar mais tranquilo. Tá? Então, o que a gente percebe é essa frieza com que eles tratam as coisas. E aí depois eu vou lanchar. Simplesmente. Depois eu vou lanchar, depois eu vou saciar a minha fome. E aí, eu queria entrar um pouco, se você me permitir, na audiência, eu acho que isso pode contribuir bastante. Por favor. Na audiência da adolescente. Tá? Isso me foi trazido pela Eliane, que quando a Eliane chega para depor, a adolescente ela chora, abraçada à mãe, tá? Ela chora muito, mas esse choro, o Beto, não é um choro de arrependimento, tá? Não é um choro de arrependimento. Não é, ai, porque me bateu aquela culpa toda, não. Não, eles não têm culpa, tá? Eles não se sentem culpados pelo que cometeram. Pode ser que quando ela viu a mãe na audiência, caiu a ficha, ela pode ter pensado assim, não, o que eu fiz? Tá? Mas não que isso se aproxime da culpa, ou daquela culpa que nós podemos sentir, tá? Da culpa emotiva, aquela emoção que nos toca quando a gente sabe que fez alguma coisa que não deveria talvez ter feito. Né? E ela chora muito e tal, e a mãe, aí, agora você perceba, é mãe. Né? Então, por que muitas famílias não percebem que o filho tem um transtorno dentro de casa, né? Eu não consigo perceber isso. A mãe da Richthofen não percebeu. Ah, mas ela era psiquiatra. Sim, ela era psiquiatra. Ela podia ter diagnosticado a filha? Podia, né? Mas antes dela ser psiquiatra, ela tem esse vínculo emocional com a filha, né? Os pais do Marcelo, do Marcelinho, do Perseguini, eles tinham esse vínculo emocional com o filho. Então, antes de eu ser um médico, antes de eu ser um advogado, antes de eu ser uma psiquiatra, eu sou pai, eu sou mãe, né? Então é muito difícil. E tem esse estigma mesmo do filho que tem o transtorno de personalidade, né? A sociedade mesmo coloca esse estigma. Então, você tem um certo receio de admitir que seu filho tem algum tipo de transtorno dessa natureza, né? Então, a mãe da adolescente preocupada com a filha. Então, você vê, você comeu? Você já se alimentou? Em momento nenhum você vê também a mãe perguntar para a filha, minha filha, por que você fez isso? O que te motivou a fazer isso? Você entende? Então, aí a gente vê que os pais... mas o pai tem grande parcela de culpa no comportamento do filho. Pode ser que tenha, sim. Tá? A gente percebe muito isso quando a mãe encontra com a filha na audiência. Em momento nenhum ela questiona, minha filha, por que você fez isso? Como que você foi fazer isso? O que te levou a fazer isso? Você entende onde eu quero chegar com o que eu estou estudando aqui? Tá? Essa adolescente já tinha feito outros crimes antes? Não. Ou feito alguma outra coisa? Não se tem notícia, tá? Não se tem notícia que nenhum deles tenha praticado algum outro tipo de delito antes. O que se tem notícia é que eles, antes de praticar o crime, antes de encontrar com a Ariane, eles teriam ingerido bebida alcoólica e fumado maconha, né? Mas isso é indiferente para você... Não, eles não estavam em surto. Não estavam em surto. É diferente do esquizofrênico, né? É diferente de outros transtornos. Né? Eles não estavam em surto. Mas daí, agora, voltando para a audiência da adolescente, o que ela fala? E aí você percebe que ninguém, as testemunhas não assistem o depoimento da adolescente, né?
A adolescente depõe, depois a testemunha vai, entra e sai. Eu queria trazer essa relação da adolescente com a mãe e essa falta também de preocupação da mãe em querer saber o que é adolescente, por quê, né? Qual que te motivou? Alguém te convenceu, né? Por que você fez isso? Não, né? Não, eu já comi, já me deram comida, entendeu? Diante de uma monstruosidade dessa que abalou o país, velho. Abalou a sociedade goiana e abalou o país. Sim. Né? É assustador, são jovens brincando de matar. Isso não é videogame. Aqui tem Restart. Uma pergunta dela ali. A menor de idade, ela não estava fugida? Quando ela estava em Goiânia, ela não estava... A mãe sabia que ela estava lá, não sabia? Porque eu li em algum lugar que a menina estava meio que fugindo da mãe. Não da mãe, fugindo de casa. Fugindo de casa. Revoltada. A gente apurou também que realmente ela estava em Goiânia e que ela já estava fora de casa há alguns meses, tá? Ela já estava fora de casa há alguns meses. Não eram dias, eram alguns meses. Agora, o motivo pelo qual ela não estava em casa, isso aí eu não tive conhecimento. Mas a polícia procurava? Ela era uma desaparecida? A mãe procurava? Estranhamente, ela não estava sendo procurada. Ninguém deu queixa do desaparecimento dela. A mãe não deu queixa do desaparecimento. Então, é uma coisa assim, você vê como que as relações são construídas, né? E as oitivas do Jefferson, da Raíssa e do Freia trouxeram elementos ainda mais mórbidos? Eles trouxeram os mesmos, a grande maioria dos elementos que o Jefferson já tinha trazido, tá? Porque o Jefferson, ele consegue relatar toda a dinâmica. Então, não tem como você fugir daquela dinâmica que ele relatou. Tanto que quando ele entrega os outros, não há outro caminho a não ser a confissão. A Raíssa confessa que ela que queria saber se ela era psicopata? A Raíssa confessa, o advogado da Raíssa, ele dá uma entrevista para um canal de televisão que ele fala que o processo ainda está numa fase muito prematura, eu não posso ainda apurar, afirmar se a motivação do crime foi para saber se ela era psicopata ou não, mas a gente já conseguiu durante isso apurar que a motivação do crime foi essa motivação fútil, simplesmente para saber se ela era psicopata ou não. Uma coisa que eu queria explanar também é o seguinte, eu posso, para o mesmo autor, eu não posso coexistir essas duas qualificadoras subjetivas do homicídio do motivo torpe ou do motivo fútil. Tá? Não se foi apurado se algum dos autores lá, recebeu algum valor para que isso ou foi comprado. Porque a paga ou promessa de recompensa, Beto, não é só a paga em dinheiro, não. Tá? O que se assemelha a paga ou promessa de recompensa, então eu vou prometer te pagar um lanche, eu vou prometer te dar isso, eu te dou uma roupa. Até o sexo não, pode ser. Até o sexo é uma forma de recompensa. Tá? Porque é paga ou promessa de recompensa, e aí eu tenho infinitas possibilidades de recompensa. Tá? Então, não se conseguiu apurar se algum deles recebeu alguma recompensa para que eu qualifique o homicídio que um deles praticou como torpe. Tá? E se o homicídio que algum deles praticou foi por paga ou promessa de recompensa, se eu qualificar como torpe, eu já não posso qualificar para aquele autor como fútil. Qual é a relação dos quatro? O que eles eram? Eles namoravam, são amigos, se conheciam? O que eles são? Os quatro, eles se conheceram no Lago das Rosas. Tá? E a Ariane também conhece eles no Lago das Rosas. Tá? O Jefferson, pelo que ficou apurado, ele integra esse grupo depois. Tá? O grupo era a Raíssa, o Enzo e a adolescente. Tá? Enzo ou Freia, né? Freia, porque ele também é... Ele é um transexual Freia. Ele é um transexual Freia. Tá? O Jefferson integra esse grupo depois. Tá? O Jefferson, ele já tinha quadros, isso aí foi apurado, que ele já tinha quadros depressivos. Então, a dificuldade dele manter essas relações sociais, e ele integra esse grupo depois. A Ariane conhecia duas delas. A Ariane conhecia a adolescente, conhecia a Freia, tá? E o que acontece? Freia ou Enzo, porque às vezes as pessoas não... Freia e Enzo são a mesma pessoa. Pelo que foi apurado, os meninos, eles tratavam o Enzo como um irmão.
Tá? Então, eles tinham, a Ariane principalmente, tá? Ela tratava o Enzo como um verdadeiro irmão. A Ariane a Ariane era muito ligada ao Enzo? A Ariane, inclusive isso é uma coisa que A vítima. a vítima, a vítima. Por isso que Então, o Enzo manda o WhatsApp para a mãe dela falando eu amava sua filha. eu amava essa, exatamente. Então, Eles você vê eram como que íntimos, eles eram realmente próximos, a Ariane. E a Eliane, mãe da Ariane, fala muito isso. Olha, ela tratava o Enzo como um irmão, elas tinham muito carinho com o Enzo. Então você vê que o Enzo manda mensagem para a Eliane, falando: me perdoe pelo que eu fiz, eu amava sua filha. Casos como esse são sempre envoltos de muita teoria da conspiração também, de muitas pessoas que querem ver coisas além do que só a maldade que aquelas pessoas cometeram. Como se só a maldade já fosse pouco, não fosse bastante. Existe possibilidade de satanismo? Eles ficaram dançando ao redor do corpo da Ariane? O que aconteceu para ter quase esse requinte ainda mais mórbido? Bom, foi apurado que, e aí teve o depoimento de uma delas, que apurou que depois que eles depositaram o corpo da Ariane na mata, um deles se ajoelhou e começou a rezar. Né? Ficou algum tempo ali, ajoelhado ao lado do corpo dela, né? Rezando. Né? Agora, o tipo de reza que aconteceu, a gente não sabe. Não julgo, Beto, que isso seja algum ritual de satanismo. Tá? Porque eu não posso simplesmente, igual foi apurado por uma foto lá, tem um crucifixo que é virado ao contrário, pregado numa parede, né? Eu não julgo que esse fato isolado e simplesmente ele ter ajoelhado do lado do corpo dela e ficado ali um tempo, uns 30 segundos, ou 1 minuto, ou 2 minutos, que seja característico aí do ritual de satanismo, não. Tá? É o que você falou. As pessoas elas já começam a imaginar outros tipos de situações que talvez, né, não representem aí a realidade nua e crua da situação, entendeu? Os próximos passos agora são todos. É isso que você me explicou um pouco antes, que agora tem as audiências para ver se. Quais são os próximos passos? Sim. Aí o próximo passo agora, o inquérito vai ser distribuído, ele vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar, vai oferecer denúncia, ou pode devolver para a delegacia de polícia para verificar se teve alguma diligência ainda pendente ou não, tá? Depois que o Ministério Público oferece a denúncia, eles vão ter a possibilidade de apresentarem a primeira defesa, né? A defesa prévia ou defesa preliminar. E aí esse processo vai para a fase de instrução probatória. Então vamos trazer todos os elementos, vamos ouvir as testemunhas, vamos arrolar testemunhas também. Eu vou ingressar como assistente de acusação, tá? E aí a gente vai trabalhar junto aí com a promotoria nesse fato. Para daí ser marcado o julgamento. Para daí ser marcado o julgamento. Agora, veja, o que eu levo para o júri? Né? E aí muitos me questionam, doutor, por que esse crime de sequestro está sendo julgado pelo júri? Porque se o júri popular, ele julga somente crimes dolosos contra a vida, então o homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento ou instigação ao suicídio. Tá? Existem crimes, a competência do júri, primeiramente, ela é privativa. Então, eu não posso tirar o homicídio de lá. Tá? O homicídio ele só é julgado pelo tribunal do júri, mas eu posso levar qualquer outro crime que foi praticado em conexão com o homicídio para o júri. Então, o júri ele arrasta por conexão qualquer crime que foi praticado em conexão com o homicídio. Por isso que, apurados outros crimes, nesse caso da Ariane, a ocultação de cadáver, o sequestro, em conexão com o homicídio, ele vai ser arrastado para o tribunal do júri e vai ser julgado e aplicado a pena pelo tribunal do júri, pelos jurados. Tá? Agora, a fase do sumário da culpa, eu tenho um juiz sumariante que ele vai conduzir essa primeira fase, eu vou trazer os elementos novamente, eu vou ouvir as testemunhas, vou interrogar os réus e, ao final, eu vou pronunciá-los ou não a julgamento pelo júri popular. Aí eu tenho a segunda fase. Pronunciados pelo júri popular, eu vou sortear os jurados, vou ouvir novamente as testemunhas, vou colher o interrogatório dos acusados, vou ter a fase dos debates orais e depois eu vou marcar, eu vou proferir a sentença, o juiz se reúne com os jurados na sala secreta, votam os seus quesitos
e aí eu tenho a sentença onde o juiz vai dosar a pena aplicada a cada um deles. O julgamento é o quê? 2023? Muito provavelmente, Beto. Eu acredito que esse julgamento ele vai durar alguns dias, tá? E eu acredito que o rito do júri, pelo fato dele ser bifásico ou escalonado, ele já é um pouco mais demorado, tá? Do que os crimes que são apurados por uma vara criminal comum, né? Então, eu acredito que esse júri só para 2023 e mais para o meio e final de 2023. E os 3 estão presos ainda? Estão presos. A ideia é que eles permaneçam presos até o julgamento. A ideia é que eles permaneçam presos. A ideia é que eles permaneçam presos preventivamente. E a adolescente está o quê? Ela já está na prisão de adolescente, é isso? A adolescente, ela vai ser o processo dela é para apuração do ato infracional, né? Ela vai ficar aí o máximo que a legislação que o Estado... Mas está presa, ela não está em casa. Mas ela está internada. É internada. Aí ela fica internada, quando ela completar no máximo 3 anos, é isso que ela vai ficar? Exatamente. Ela tem quantos anos? Tem 16. Então, com 19 anos, ela está solta e com a ficha limpa. Está solta com a ficha limpa. E a Ariane morta. E a Ariane morta. E o sofrimento ficou para a mãe. E o sofrimento também ficou para quem conheceu a Ariane. E ainda mais se a mãe, a Eliane, um dia encontrar a bela e formosa adolescente andando de skate. Passeando com a mãe. A adolescente vai do lado. Ainda é capaz de dar um joinha para a mãe. Doutor Leandro, então, tem alguma pergunta que eu não fiz, que você queria que eu tivesse feito? Alguma coisa que você queria falar sobre esse caso ainda que não abordamos? Não, eu só queria, como né, a gente... foi um caso bem chocante mesmo, Beto. Eu peço atenção das autoridades, eu peço atenção dos pais, sabe, para que observem seus filhos, observem algum transtorno, não tenham receio de apontar isso, de levar, de buscar ajuda, tá? E muita atenção das autoridades nesse caso, para que realmente a justiça seja feita. A Ariane não volta mais, né? Quem vai ficar com a saudade dela é a mãe, a Eliane e a família. Mas as autoridades precisam ter cuidado, os pais precisam observar, mas é complicado, é difícil, sim. Eu queria só trazer uma situação, Beto, também que eu queria ter falado. Existem várias doutrinas, vários livros que tratam especificamente da psicopatia, mas existem escritores tradicionais que eles também entram um pouco nessa questão, embora seja de uma forma mais lúdica, né? E aí eu vou linkar com essa música aqui, porque você veja, tem um livro do Sidney Sheldon que eu gosto muito, que é O Estrangulador, que ele conta a história de um rapaz que ficou sabendo, viu a mãe traindo o pai, e aí ele cria aquela figura que ele tem que ser um justiceiro, ele vai matar todas as mulheres, né? E aí a história vai se desenrolando de outras formas. Então, é uma coisa que a gente precisa perceber. A gente tem que deixar o preconceito de lado e saber identificar e reconhecer que existe, sim, crianças têm transtornos de personalidade que podem evoluir para uma psicopatia ser confirmado depois, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Era basicamente isso que eu queria falar. Cada vez mais, muitos casos que a gente faz, para mim fica muito claro que são casos que poderiam não ter acontecido, uma vez que ou os pais não viram, ou os filhos não viram, a namorada não viu, ou o namorado não viu. As pessoas elas eram muito claras, só faltava alguém ter coragem de apontar o problema. E muitas vezes, muitos crimes, muitos, a gente já fez mais de 100 casos. E eu vou te falar, tirando o latrocínio, a grande maioria desses casos era muito claro o que ia acontecer. E eu concordo com você, principalmente pai com filho, filha, que às vezes se nega a inclusive achar que o problema é deles, né, pela educação que deu, e muitas vezes não é também. Mas cabe ao pai e à mãe... identificar de olho, né? E você sabe, Beto, por que no latrocínio é mais difícil de você identificar isso? Porque a psicopatia, ele pode optar pela prática de diversos crimes, não só homicídio, né? Não só.
Você sabe por que no latrocínio é mais difícil você identificar esse traço? Porque, na verdade, o latrocínio ele não é um crime contra a vida, contra a pessoa, ele é um crime contra o patrimônio. Por quê? Porque a pessoa, a redação do código, nesse caso, ela é um pouco mal formulada no crime de latrocínio, porque, na verdade, a pessoa ela não rouba e depois mata. Então, o código traz roubo seguido de morte. Mas, na verdade, ela mata para roubar. Então, qual que é o ânimos do agente? É a subtração do patrimônio da vítima. Então, por isso que fica mais difícil de identificar isso. E o latrocínio, você não tem ligação entre vítima e criminoso, né? A motivação, ela é a fútil, que é o roubo. Mas não tem uma ligação. É diferente como, por exemplo, no caso da Ariane, que eram amigos dela, em quem ela confiava, que tiram ela de casa à noite para matar. Então, existe uma ligação afetiva. Mas, doutor Leandro, muito obrigado. Só para confirmar de novo, seu sobrenome é Zeidan. Zeidan, desculpa. Eu conversei... Tem alguma coisa que você quer me perguntar ainda, Beto? Não, então, eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo. Por isso que eu sempre termino perguntando se algo não foi perguntado, porque eu posso ter esquecido, natural, pode acontecer, e que você acha importante para o caso. Eu espero, doutor Leandro, que esse caso seja julgado dentro do seu caminho natural, o mais rápido possível, para poder dar um pouco de conforto também para a Eliane, para a mãe da Ariane, que, se você não viu a entrevista que eu fiz com a mãe da Ariane, assista, onde ela conta que ela já perdeu a mãe com 27 facadas e ela perde a filha com mais 7 facadas. Deve ser o que ela passou e está passando, deve ser de maneira... É a volta daquilo, ela revive o que ela viveu. Revive o que já viveu, exato. A história dela, Beto, também é uma história muito triste, sabe? Ela é uma pessoa assim que sofreu e continua sofrendo, sabe? A Eliane. Então, realmente ela reviveu essa situação que aconteceu com a mãe dela. Essa história que aconteceu com a mãe dela foi uma coisa também muito bárbara, muito trágica, sabe? E ela está revivendo tudo isso agora. Então, sinceramente, a gente precisa que isso seja conduzido de uma forma muito atenta. E com certeza nós vamos contribuir para que o desfecho desse crime seja o esperado aí. E já fica o convite para a gente conversar de novo depois do julgamento. Sim, com certeza. E precisando, querendo conversar em outras situações, em outros casos, estou à disposição também. Muito obrigado, doutor. Eu conversei com o doutor Leandro Zeidan, que é o advogado por parte da família da Ariane de Oliveira, que foi morta aos 18 anos por uma turma de amigos que, como nós ouvimos tudo aqui, que queriam saber se eram psicopatas. Como eu sempre falo, é a banalidade do crime na sua instância máxima, né? Até para se divertir com psicopatia. Num caso como esse, fica sempre aquela dúvida, né, em quem confiar. Se você tiver algum amigo que você não confie demais, ou alguém que tenha elementos que te deixem sempre em dúvida, não tenha dúvida nenhuma de sair fora dessa amizade. A gente se encontra numa próxima. Obrigado.